blog Sintonia SP e também no Spotify. Boa noite, Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Estou esperando o Paulo. Boa noite, Samanta. Boa noite a todos que estão aqui. Vamos lá. Vocês pretendem comprar imóveis nos Estados Unidos? Como funciona? Opa, Oi, que bacana. boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. É muito interessante falar muito sobre o mercado imobiliário norte-americano. Você está há quanto tempo nos Estados Unidos, Paulo? Um momentinho, pessoal, que é uma conexão. Boa noite, Marcos Faber. Agora está melhor. Agora estamos melhor. Muito bem. Uma pequena falha técnica aqui, mas estamos sintonizados. Muito bem. Paulo, quanto tempo você está morando já nos Estados Unidos? Estados Unidos, tenho 33 anos nos Estados Unidos. E você mora em qual estado? Eu moro atualmente no estado da Flórida, mas inicialmente eu morei no estado de Massachusetts, na cidade de Boston e arredores, né, por 22 anos. Então, aqui, ó, esse cabelo branco não é de idade não, sabe, Lúcia? É neve, é pura neve, tá? Entendeu? Por isso, charme, cara, esse negócio não tá ficando Paulo. Legal. Aí eu mudei para um lugar mais ensolarado, entendeu? Paulo, como é que está o mercado imobiliário americano? Porque o mercado imobiliário americano sofreu um boom há um tempo atrás e muita gente perdeu os imóveis. Eu queria que você falasse dessa recuperação que os americanos passaram por toda essa situação. Olha, quando você tem uma economia estável, Lúcia, tudo tem um ciclo curto em termos de baixas. Por exemplo, eu estou nesse meio há quase 30 anos. A minha vida toda profissional nesse meio. Então, eu posso falar com um certo conhecimento. Né? Claro que eu não sou o melhor do mundo, mas eu tenho, creio que, o suficiente para alavancar e tirar as dúvidas da grande maioria das pessoas. E o que eu não souber deve ser pouco, mas isso também é fácil de encontrar. Então, como é que isso ocorreu? Bom, em 2000, na verdade, quando estávamos saindo de uma crise econômica pequena dos Estados Unidos, em seguida veio o ataque terrorista, né, com relação àquelas coisas que ocorreram, a derrubada das torres e outros fatores. Isso realmente causou um impacto muito grande na economia. Isso não só nos Estados Unidos, mas em geral os Estados Unidos foi afetado em grande parte nessa maior porcentagem, nessa maior fatia. Como estávamos no meio do ciclo do primeiro mandato daquele atual presidente, ele precisava se reeleger e não conseguia alavancar a economia. E uma das soluções foi abrir o leque para financiamento de imóveis, ou facilitar, em outras palavras, todas as formas possíveis para crescer a economia através de injeção de dinheiro na compra de imóveis. Isso, logicamente, gera impostos, como todo mundo sabe. E, consequentemente, ajudou a crescer a economia. E aconteceu. E, com isso, ele se reelegeu. Porque, até então, ele estava muito mal. Aquele presidente da época, nomes não importa, mas quem quer procurar, o Google está aí para isso. Mas, e aí, com esse resultado, o crescimento econômico da época, ele se reelegeu. Mas o que aconteceu quando ele foi ao Departamento Financeiro, que é Wall Street dos Estados Unidos, disse, olha, eu quero que vocês liberem financiamentos para praticamente todas as pessoas a qualquer custo, literalmente. E os bancos olharam nisso e falaram, opa, peraí, aí tem uma fatia bonita do nosso bolo, vamos entrar acelerando. E foi isso que aconteceu. No começo, em 2002, 2003, 2004, as fórmulas de empréstimos foram fórmulas mais suaves. E aí, quando viram o lucro que estavam gerando, eles avançaram na facilidade dos empréstimos. Abriram o que nós chamamos em inglês de floodgates. Isso significa um tsunami entrou, tomou conta do sistema financeiro imobiliário dos Estados Unidos, onde o entregador de pizza ganhando
10, 15 dólares por hora, comprava uma casa de 500, 600, 700 mil dólares, sem nenhuma entrada, sem nenhuma verificação de ganho, sem nada disso, nada, nem precisava mostrar informação de crédito. Aí é evidente que ia quebrar, né? Bom, a consequência disso é o que acontece por aí, quando o governo abre as mãos para injetar dinheiro na economia de forma irresponsável, alguém paga por isso. E Sim. Foi o que aconteceu. A bolha foi crescendo, e como uma economia estável, como o caso dos Estados Unidos, o impacto demora, porque a base econômica de um país de primeiro mundo, em geral, como os Estados Unidos, por exemplo, é muito forte. O impacto, a saúde econômica, vamos assim dizer, o vírus tende a afetar e que precisa mais tempo para afetar, nesse caso, e demora mais, mas chega. E um dia o vírus tomou conta. E isso aconteceu em 2008. O mercado despencou completamente, milhares de bancos fecharam, centenas de milhares de pessoas perderam tudo que tinham. Bancos no mundo inteiro foram afetados, inclusive no Brasil. Sim, então, isso quebrou a economia de certo ponto em que haviam casas para dar e o pessoal não queria despesa. Isso é fato, eu vivi isso. Tá? Aí o novo presidente, então, na época, que entrou, por acaso era um preto, o primeiro preto da história americana, o Barack Obama, ele teve que mudar uma série de fatores econômicos ali para travar os atuais programas e foi no sistema financeiro do país e disse, olha, acabou, morreu, nós vamos voltar ao tempo antes disso, que era 1980, 1990 e por aí vai. Tem controle, né, Paulo? Como é que você vai querer comprar uma casa se você não tem condições de pagar? Eu vou dar um exemplo. Você é dona de banco, tá? Eu abro as portas do banco e a porta do cofre sem nenhuma segurança. O que você vai achar o que vai acontecer? O que vai achar que vai acontecer? É muito óbvio. Assim aconteceu no mercado imobiliário americano naquela época. Um descuido completo, uma irresponsabilidade financeira total, tudo por causa da ganância de poder e absolutamente nada mais. Então, se você acha que aqui tem ganância de poder, lá também tem. E quebrou o país inteiro e muitos bancos a nível mundial sofreram consequências em função disso. E aí a economia começou a voltar um pouco à normal. Bom, na verdade não à normal, mas dando uma virada, chegando na curva. Em 2011 até 2010, 9, 10, foi uma quebradeira geral. Eu vivi esse meio, as pessoas... o pessoal foi arrancar metade das casas, todas as coisas que tem, era um absurdo. Né? Você via casas sem as coisas do lado de dentro. O pessoal que morava lá e ficou muito tempo sem pagar nada, os bancos não tinham condição de ir atrás de você, as cortes estavam todas entupidas de processo, até o telhado, o pessoal não conseguia vencer. Em consequência disso, as pessoas que não podiam pagar, as casas entraram para o processo de foreclosure. Elas também não pagavam, mas ficaram anos morando sem pagar nada, gratuitamente. E quando saíram, muitos deles arrancaram pias, levaram... Foi um desastre. Né? E em 2012 começou a recuperação econômica. E dali, lentamente, tudo isso foi recuperando. Mas veja bem, se fosse num país que não existiria a estabilidade econômica, isso iria demorar muito mais tempo. Mas tem mais um detalhe que é importante entender. O poder legislativo estava na mão da oposição, total. Com a Casa dos Deputados, a Câmara dos Deputados, como o Senado. E o presidente do Senado disse ao então presidente americano, que era o Barack Obama, ele disse, olha, eu sei que você é o presidente eleito, mas o meu trabalho é fazer com que a sua jornada seja completamente impossibilitada para que você não seja reeleito. Isso é fato. Tá? Eu falo isso porque eu sou americano. Tá? Eu posso falar isso porque eu estava lá. Tá? Eu votei. Né? Então, isso aconteceu. Mas o cara não se deu por vencido. E deu
deu a volta por cima, a economia começou a crescer, a ponto que ele ganhou o segundo turno com facilidade, quase 70% dos votos. Por quê? Porque ele cresceu a economia. O americano não quer saber se você é democrata, republicano ou independente. O que ele quer saber se você está fazendo um bom trabalho como gestor, levantando a economia para que o sistema funcione. O resto não importa. O eleitor é assim, ele quer resultados. Senão, mas eles não vota. estão errados. Você precisa ter resultados. Se você tem um péssimo resultado, não adianta nada, Paulo. Essa que nem o Obama. Que você o tem... Obama, ele pegou uma bomba. Eu imagino ele tentar reverter um sistema que foi criado pelo antecessor dele. Não deve ter sido fácil. Pois é, você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Sim. Então, tudo isso aconteceu. Ele entrou nesse Triângulo das Bermudas, não sabia se ele ia sobreviver. Em outras palavras, sim, cair de avião sem paraquedas. Né? E o fundo não chegava. Né? Então, mas graças a uma estabilidade econômica e uma base política econômica criada pelos fundadores, né? E isso faz com que o país, ou fez com que o país conseguiu se recuperar em um tempo até razoável. E hoje estamos numa economia boa, tivemos um retrocesso um tempo atrás, mas agora as coisas estão crescendo. Hoje, o estado da Flórida é o estado número 1 do país inteiro em termos de crescimentos econômicos, de investimentos a nível mundial. Eu vivo nesse estado hoje, no estado da Flórida, na cidade de Boca Raton, pertinho de Miami. Então, eu não posso... Eu queria que o senhor falasse para todo mundo que está aqui, porque como vai para outra plataforma também, além do Instagram, ele vai também para o Spotify, como uma pessoa, como um brasileiro, ele pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Como funciona o sistema de compra de imóvel? Tudo isso ficou muito fácil há uns anos para cá. Tá? A internacionalização, perdão, as palavras em português estão meio fugindo Sim. aí, desculpa aí, não é porque eu não quero falar, eu falo português, mas é que a gente fica falando inglês 99% do tempo. Sim. Mas a internacionalização financeira, há 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, facilitou em grande parte esse processo. Tá? Sim. Que o mundo, hoje você faz negócios a nível mundial com o seu celular. Tá. Existem duas formas de você comprar. Uma é, logicamente, à vista, né? Como isso aí é fácil, né? Logicamente é o método mais fácil e o mais rápido para você adquirir um imóvel. E o segundo existe aqui um sistema de financiamentos para estrangeiros, seja ele a pessoa física ou jurídica, entendeu? Você, como pessoa física, pode comprar, claro, você tem que ter suas regras, tem algumas regras a seguir, você tem que ter um ganho razoável, suficientemente para, em primeiro lugar, dar essa entrada, que normalmente o depósito inicial que o banco exige é de 25% a 30%, depende da sua situação, de entrada do valor do imóvel. Digamos, para um exemplo de 100 mil, né? Lógico que você quase não tem nada 100 mil disponível, mas, um exemplo, 25 mil dólares, você financiaria, o banco, aliás, financia para você 75% daquele valor. Esse valor ele é transferido aqui para os Estados Unidos, da sua conta, ou de preferência, se você já tem uma aberta aqui, melhor ainda. E dali, esse valor, no final do fechamento, é transferido para a conta do vendedor. Mas o financiamento em si, ele é um processo normal, como aí hoje no Brasil tem algumas coisas de financiamentos, um imóvel ou então um carro, é muito similar. O banco checa o seu histórico de renda no Brasil. A vantagem é que não precisa mostrar crédito. Tá? Mas se ele vai atrás das suas instituições financeiras, você tem que comprovar através do seu imposto de renda que você é um profissional, que você tem uma certa renda, e ele vai consultar com os seus bancos e o seu contador, logicamente, para conferir e reafirmar de que você realmente tem esse patrimônio e ganha esse dinheiro. Mediante isso,
demora uma semana, duas, o banco consegue emitir um documento chamado pré-aprovação. Esta é apenas uma carta que o banco emite, te dando o sim de que, se você daqui para frente seguir nessa linha, nada mudar, o banco vai te aprovar esse empréstimo que você precisa para comprar esse imóvel, desde que o imóvel esteja em condições habitáveis. Entendeu? Sim. Agora, até quantos anos uma pessoa pode... Esse financiamento é de quantos anos? Qual que é o prazo máximo e mínimo? Bom, depende da crise. Em alguns casos já tivemos empréstimos de 40 anos até 50 anos, mas esses são casos raros, isso quando existe uma certa crise. Os bancos estendem esse prazo, mas o prazo médio, em geral, é 30 anos. Isso é historicamente 30 anos. 99% do tempo, o prazo é esse. Agora, você pode optar por um período menor. Você pode manter esses 30 anos e acelerar o pagamento e todo mês pagar um pouco mais sobre o principal que você emprestou. Entendeu? Então, se acelera e, logicamente, você paga menos juros ao longo do período do empréstimo e depende da quantidade que você paga e você pode escolher esse valor, desde que não arde seu bolso demais, e você pode com facilidade fazer isso. Você pode pagar uma casa, sei lá, em 5, 10, 15 anos, ou mais ou menos, depende do valor que se coloca mensalmente ou anualmente em cima da sua dívida. E qual que é a taxa de juros nos Estados Unidos? Que dizem que a taxa de juros aí é bem baixa. Bom, agora não era... Bom, quando eu entrei no mercado, há 30 anos atrás, os juros eram 15%, 18%. Tá? Hoje, os juros, bom, há um ano atrás, mais ou menos, os juros estavam a 2,8%, 3%, 3,25%. Mas sofremos um impacto de uma crise, o início de uma potencial crise, na verdade, com a aceleração excessiva dos valores de imóveis nos últimos 3 anos, e o governo federal entrou rigidamente, subindo os juros de 3%, foi para 6,5%, 7%, em um curto período chegou a 8%. Por que isso foi feito? Foi justamente para travar o superaquecimento dos valores dos imóveis de mercado. E isso é impossível, é inadmissível, na verdade, um fator que você tem que entrar para travar o sistema, senão você entra numa recessão realmente extraordinária. Ele fez isso para esfriar o mercado, dificultar o acesso ao financiamento e encarecer, na verdade, todo esse lado, para conseguir derrubar o valor do imóvel. Porque, veja bem, Lúcia, você não pode, isso aí não pode acontecer em que um imóvel dobra de preço em 10 anos. Isso não pode acontecer. Mas, com a situação que estávamos indo, ele estava aumentando, dobrando de valor em cada 3 anos. Cada 3 anos. Então, imagina um valor de $500 mil ir para $1 milhão. E aí vem o ponto do poder aquisitivo. Nesse período, houve no período em que o pessoal foi pré-qualificado para a compra de $500 mil, ou de um financiamento de $500 mil. Veja bem, com um juro de 3%. Lembra que eu falei anteriormente que o juro na época esteve, um ano atrás, esteve a 3%. Dinheiro, Lúcio, dinheiro de graça. Tá? Dinheiro de graça. Entre eu e quanto você custa e todo em mundo. média um imóvel nos Estados Unidos? Por exemplo, no estado da Flórida. Não. Uma casa, olha, por exemplo, com 2 quartos. Uma casa... Eu nunca fui para os Estados Unidos. Tá, né? Então, eu não sei como é que é o esquema das casas. Porque você tem várias... Sim, você tem várias cidades. Não pensa que toda cidade dos Estados Unidos é uma Miami, é uma Nova York, é uma Los Angeles, é uma Beverly Hills da vida. Não é. Tá? Tem cidades pobres. Mas deixa eu só finalizar esse ponto que eu queria falar sobre o financiamento. Então, o poder aquisitivo, aí eu volto nesses valores, que é importante o pessoal entender o fato de que o que causou essa mudança de direção.
Quando os juros estavam a 3%, eu estava falando, e daí subiram a 7%, 8%, o financiamento de $500 mil com 3% tinha um valor mensal de $3 mil aproximadamente, só o financiamento, fora as outras adicionais que é seguro, imposto, etc. Quando o juros subiu para 7%, 8%, esse mesmo valor do financiamento de 500 mil foi para 5.500, 5.700, ou seja, aumentou 70% na prestação mensal. Então, o pessoal não conseguia, o ganho dessa mesma pessoa não subiu na mesma linha dos valores. Ele quis comprar e teve que se desfazer daquele imóvel, ou seja, de sair daquela linha de compra para um imóvel mais barato. Certo. Agora, então, isso aí é importante entender, porque agora o seu sonho, que era comprar aquela casa de 700 mil, não dá mais. Né? Agora você tem que cair para uma de 400 ou 500 mil. O que você encontra numa casa de 400 ou 500 mil em relação a uma de 700 mil? Eu não preciso te falar isso aí, Lúcio. Acho que a sua audiência vai claramente entender que a qualidade do imóvel é incomparável. Né? O bairro que você quer morar agora é um problema. Entendeu? Então o governo olhou tudo isso e por essa razão teve que manter. Ainda os juros estão um pouquinho menos agora, mas ainda teve que manter para colocar essa pressão para os preços caírem. Então eles caíram já 10%, 15%. Isso é muito importante. Agora, quanto é um valor do imóvel? Depende muito do que você quer para uma casa singular, uma casa única. Né? Aqui nós temos 4, 5 diferentes modelos de imóveis, mas uma casa única que o brasileiro é acostumado a morar. Com 3 quartos e 2 banheiros, ela tem um preço em Orlando, ela tem um preço em Kissimmee, ela tem um preço em Delray Beach, ela tem um preço em Boca Raton, um preço em Fort Lauderdale, um preço em Miami. Agora, tudo depende do bairro que você quer morar. Mas, em média, de 400 mil a 750 mil dólares, depende da área. Essa, mais ou menos, então nós podemos dizer 550, 600 mil é um preço médio nessas cidades. Mas, nas cidades com poder aquisitivo maior, já não compro mais nesse valor, incluindo essas cidades que eu citei. Então, e tem muitas cidades menores ao redor, ou de poder aquisitivo menor ao redor que você pode morar. As escolas, em muitos dos casos, não são tão boas, mas você pode comprar. Em Nova York, os imóveis são muito caros? Olha, agora eles estão caindo de preço. Em função da pandemia, a economia nova-iorquina está sofrendo um impacto enorme, né? Estão caindo de preço com uma velocidade muito maior do que daqui de Flórida. Por que isso está acontecendo? Porque tem uma evasão de uma grande parte da população, de um poder aquisitivo alto. Nós já temos há décadas aqui na Flórida, uma população nova-iorquina enorme. Tanto é que eu sempre falo, a cidade, se você olhar no Google, faz o Google da cidade de Boca Raton. Né? É uma riqueza faraônica aqui. Tá? A cidade é linda, maravilhosa, uma cidade muito bonita, muito rica. 70% da população é nova-iorquina. Né? Eles basicamente descobriram essa cidade no modo... E tem muito dinheiro, veio de lá, milhões e milhões e milhões e milhões, dezenas, centenas de milhões. Tá? Veio de lá, muita gente ainda saindo de lá. Um pouco da política diferenciada, o custo de vida bem alto. Né? Nova York, assim como a Califórnia, o estado e outros estados, tem alguns estados que estão entre esse meio, mas esses 2 estados são os estados mais caros dos Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Nessa pandemia, tudo fechou. Você não podia sair para parque nenhum, você não podia ir para restaurante, você não podia ir para o trabalho, você não podia ir para lugar nenhum. Imagina agora, veja bem, um inverno do caramba, um inverno da temperatura de você colocar o nariz para fora, o nariz fica, o resto entra para dentro, né, de tão frio, e você não consegue sair de casa. Você fica trancado, ou o pessoal ficou trancado 24 horas dentro de um apartamento por meses, e alguns quase por ano. O casal, a família, não se via junto, sim, talvez nem nas férias. E ninguém podia sair. Aí começou, peraí, quem é você?
por que eu estou contigo esse tempo todo? O pessoal ficou com problemas mentais e precisava sair. E daí foram buscar uma solução. Para onde? Onde é que está mais aberto? Arizona, Nevada, o Texas. Flórida. Flórida tem praia por todo. Vamos para a Flórida. E aí aconteceu um tsunami, em média de 350 mil pessoas por ano, vindo de outros estados do país para a Flórida. Por ano. Em 2019, até agora, hoje aumentou até, tem mais ou menos 1.000 pessoas por dia. Entendeu? Nossa, é muita gente. É muita gente. Aí precisa de quê? Precisa de lugar para morar. E por essa razão, os preços ainda estão em alta aqui e vão se manter por bom tempo. Agora, não é só isso. A tecnologia entrou numa transformação total em 2021, 2021 por causa da pandemia. Né? Uma das maiores mudanças a nível online e virtual ocorreu nesse período, em pouco tempo, Sim, não é verdade? Claro. Você acompanha isso, você está nesse mundo, para você ficou fácil falar de casa para o mundo inteiro. Já vai sair. Não é verdade? Bom, isso para mim foi uma maravilha. Tanto que eu estou conversando com o senhor e o senhor está nos Estados Unidos. Então você tem uma ideia o que isso ocasionou. O que aconteceu? O pessoal que sentiu, peraí, o pessoal na Flórida vai na praia, coloca o celular, o computador na praia, está tomando banho de sol e trabalhando de lá. Eu também quero essa vida. Como é que a gente faz? Aí, pagando, um exemplo, o profissional novato, pagando 3, 4 mil dólares de aluguel por um quarto ou 2 quartos em Nova York, Chicago ou Califórnia ou qualquer outro estado frio, né? Califórnia, logicamente, não é frio, mas o problema econômico na Califórnia era grave, que tudo fechou. Eles vieram para cá. Eu pego um aluguel da metade do preço, uma casa melhor, uma propriedade bem melhor, com o mesmo salário, um custo de vida bem inferior. Espera aí, eu estou no paraíso. E aí o pessoal começou a descobrir isso. O pessoal começou a descobrir isso. Na pandemia, no início da pandemia, nós não ficamos 2 meses sem vender nada, sem fazer negócio de imóveis nenhum, porque não podíamos entrar em nenhum imóvel, não podíamos ver nenhum imóvel, e ficou uma confusão. Isso virou um transtorno enorme para nós. Falei, cara, vamos ter que pegar um emprego catando latinha de lixo por aí, né? Porque a coisa não está legal. De repente veio esse tsunami. Nunca na vida vendi tantas casas com tanta velocidade como esse período. Nunca na vida. Era colocar no mercado. Parabéns. Era colocar no mercado. 2 horas depois o cara ligava. Se o corretor ligava 2 horas depois, como é que a casa ainda não vendeu? 2 horas no mercado. Vendia assim, bateu ou vendeu. E isso também causou esse problema todo, né? Tinha 50, 80, 100 pessoas vendo a mesma casa, 20, 30 propostas. Era uma coisa louca. E foi a pandemia causou tudo isso. O brasileiro que está indo para Miami, né, para a Flórida, o que ele procura? Essa é uma boa pergunta. É uma variedade de opções e muitos procuram um negócio, logicamente, em primeiro lugar, porque em função dessa economia a administração que nós temos agora, a evasão de dinheiro é de milhões no Brasil. Tá? Eu vejo isso todo dia, eu falo com colegas bancários aqui, é um absurdo de dinheiro que sai do Brasil hoje, já desde os tempos que essa nova política entrou, né? E o pessoal está com medo. Então, eles vêm procurar 2 coisas. Uma, principalmente agora, o foco mudou para um negócio de rentabilidade ou trazer parte do negócio ou toda a empresa dele para cá. Tá? Certo. A última coisa que eles estão vendo é um imóvel para comprar, porque eles querem fazer uma renda aqui, primeiro, a maioria. Alguns que têm um capital excessivo, eles não estão com muito medo. Eles querem comprar alguma coisa, injeta uma grana boa ali, e aí compram um imóvel em consequência disso para uso. Mas o capital deles é tão grande lá que eles não precisam, por agora, trazer parte da empresa deles aqui, ou então comprar um negócio aqui para a rentabilidade. Mas a classe média alta, está buscando exatamente isso. Está buscando um negócio
para ter rentabilidade aqui, ou então trazer tudo, se ele é um profissional que pode trabalhar de forma remota, ele vem, compra um negócio aqui, faz um negocinho, mas também vai ao Brasil com frequência para administrar o negócio no Brasil e fica com a família aqui. Agora, com relação à construção de imóveis, como é que está o mercado imobiliário? Tem crescido bastante? Essa é uma boa pergunta, porque não tem casas o suficientes aqui no estado da Flórida. Como te falei antes, 330, 350 mil pessoas entrando aqui. Vamos dizer que você pode dividir isso aí por 3, então dá mais ou menos de 90 a 100 mil casas que você precisa ano, tá? Estão se construindo 10, 15 mil casas, 20 mil casas, talvez. Então tem uma falta de propriedades aqui absurda. Tem terra para construir? Tem. Mas as terras agora são mais afastadas, né? Não é mais, estão no centro assim. Estão se criando cidades novas, tá? Está se criando um vínculo de um transtorno um pouco mais distante. Ao redor das praias já não é mais tão barato. Os preços subiram excessivamente e vão se manter, porque ao redor de praias, em qualquer parte do mundo que você vai, os imóveis são sempre mais caros, porque Sim. É uma localização da praia é caro. Sure, claro, absolutamente, 100%. Então, isso está ocorrendo. Em outros estados, por exemplo, eu tenho alguns colegas que são investidores nesse mercado, estão construindo nas regiões remotas do Texas, de Oklahoma, do Tennessee, na região de Indiana, e por aí vai. Mas em lugares remotos, que praia é horas, tem que pegar de avião para ir, são cidades interioranas, a estrutura econômica da cidade é estável, não acontece muita coisa ali, e no final de semana você fazer um churrasquinho por aí, e that's it. Mas não tem cidades, muitas vezes um pouco mais afastadas, cidades pequenas, o investimento é pequeno e, logicamente, é compatível ao seu retorno. Os brasileiros procuram mais em que cidades da Flórida? A referência... Bom, da Flórida. Falar do estado. Eu já achei que você ia falar do país. Mas na Flórida, Orlando e o sul da Flórida. Orlando está na cabeça de muita gente, porque o brasileiro, a grande parte, tem filhos, e o pessoal, eu não sei porque o Mickey e a Minnie lá, a paixão de todo esse mundo. Eu acho que o Mickey e a Minnie vivem dentro dessas casas, e os filhos dictam a regra do jogo. Pai, mãe, eu quero morar em Orlando. Vamos morar para os Estados Unidos. Orlando. Então, existe esse fanatismo. Mas se você quer praia, não é lá. Se você quer morar perto de praia, não é lá. Embora Orlando tem uma economia estável, forte, crescendo muito. Se você quer uma vida mais litorânea, certamente não é Orlando. Mas se você não se importa com isso, é um ponto bom. O negócio lá gira muito em torno da Disney. Se você tem um processo econômico com a Disney aí, alguma coisa ocorrer, que é difícil, porque é um megaplex aí que é uma coisa que, nossa senhora, é uma coisa de outro planeta. Esse negócio da Disney, eu já fui lá dezenas de vezes. E cada vez que eu vou lá, eu olho assim, Lúcia, como pode? O visionário nunca viu isso funcionando. O Walt Disney nunca viu isso em vida, só viu isso no papel. Olha, se houvesse uma possibilidade de ressuscitar alguém, esse era um cara que eu queria que fosse ressuscitado para ver o que ele criou. Porque dos 4 cantos do mundo, as pessoas vêm ali em Orlando para ver o que esse cara criou. É uma coisa que você tem que estar lá para entender. Você tem que visitar para entender. É inexplicável. Eu falar isso para vocês aqui, a live, não convence. Vocês não vão entender. Para quem nunca foi lá, não vai entender a grandeza desse negócio. É a metade do estado. É uma coisa absurda. Milhares, centenas de milhares, 300 e eu não sei quantos
quantos, eu não lembro agora exatamente, não quero falar um número, porque a gente se complica quando falar um número totalmente errado. Mas são milhares de empregos, milhares e milhares e milhares de empregos. Move uma economia nossa, do Estado, do país. Tá? Então, esse é o ponto grande que esse pessoal compra. O sul da Flórida, que é a cidade onde eu moro, Boca Raton, Miami, Fort Lauderdale, onde a empresa Azul sempre desce, a cidade de Delray, aqui do lado, a cidade de Parkland, a cidade de Weston e muitas outras cidades por aqui, a cidade de West Palm Beach, são bastante atrativas, porque elas estão 15, 20 minutos da praia, 25 minutos da praia, meia hora da praia, e muitas vezes você está na cidade que está ao redor da praia mesmo, e é muito bacana isso, tá? É muita vida, então se você consegue viver aqui com um ganho do Brasil, 10, 12 mil dólares por mês, eu posso afirmar que você vive no paraíso. Tá? Então é muito bom. É realmente bom. Paulo, eu quero te agradecer imensamente. Queria que você deixasse o teu contato nas redes sociais para o pessoal, se quiser ir para os Estados Unidos, te procurar. Não, legal. Eu posso deixar aí contigo agora ou eu posso adicionar depois? Como é que a gente faz? Não, fala agora. Tá. O meu Instagram é melhor, eu acho que o pessoal está mais acostumado através do Instagram. O meu Instagram é bem simples. A letra do meu nome inicial, que é P de Paulo, o meu sobrenome, que é Schneider, e o número 2000. Então, P. Schneider 2000. Só tem um. Fácil de me achar. Tá certo. Obrigada, Paulo. Quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer a Samantha, que fez a ponte entre nós. Muito obrigada. Lembrando, pessoal, essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP e também no nosso Spotify. Muito obrigada, Paulo. Um forte abraço. Lúcia, tchau, pessoal. Você. Tchau, tchau. Boa noite, eu sou Lúcia Zanelli. Bem-vindos ao blog Sintonia SP. Hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Aliás, sobre o mercado imobiliário norte-americano. Aliás, está sendo um bom investimento comprar imóveis nos Estados Unidos? Como funciona esse mercado milionário? Boa noite, Paulo Schneider. Bem-vindo ao blog Sintonia SP. Fico muito feliz de você estar aqui com esse profissional tão importante para nós. Muito obrigada. Lembrando, pessoal, que essa live vai ficar gravada no IGTV do blog Sintonia SP e também no Spotify. Boa noite, Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Estou esperando o Paulo. Boa noite, Samantha. Boa noite a todos que estão aqui. Vamos lá. Vocês pretendem comprar imóveis nos Estados Unidos? Como funciona? Opa, oi, que bacana. Boa noite. Boa noite. Bem, obrigada por estar aqui conosco. É muito interessante falar muito sobre o mercado imobiliário norte-americano. Você está há quanto tempo nos Estados Unidos, Paulo? Um momentinho, pessoal, que é uma conexão. Boa noite, Marcos Faber. Agora está melhor. Agora estamos melhor. Muito bem. Uma pequena falha técnica aqui, mas estamos sintonizados. Muito bem. Paulo, quanto tempo você está morando já nos Estados Unidos? Estados Unidos, tenho 33 anos nos Estados Unidos. E você mora em qual estado? Eu moro atualmente no estado da Flórida, mas inicialmente eu morei no estado de Massachusetts, na cidade de Boston e arredores, né, por 22 anos. Então, aqui, ó, esse cabelo branco não é de idade não, sabe, Lúcia? É neve, é pura neve, tá? Entendeu? Por isso, charme, cara, esse negócio não tá ficando Paulo. Legal. Aí eu mudei para um lugar mais ensolarado, entendeu? Paulo, como é que está o mercado imobiliário americano? Porque o mercado imobiliário americano sofreu um boom há um tempo atrás e muita gente perdeu os imóveis. Eu queria que você falasse dessa recuperação que os americanos passaram por toda essa situação. Olha, quando você tem uma economia estável, Lúcia, tudo tem um ciclo curto em termos de baixas. Por exemplo, eu estou nesse meio
há quase 30 anos. A minha vida toda profissional nesse meio. Então, eu posso falar com um certo conhecimento. É claro que eu não sou o melhor do mundo, mas eu tenho, creio que, o suficiente para alavancar e tirar as dúvidas da grande maioria das pessoas. E o que eu não souber deve ser pouco, mas isso também é fácil de encontrar. Então, como é que isso ocorreu? Bom, em 2000, na verdade, quando estávamos saindo de uma crise econômica pequena dos Estados Unidos, em seguida veio o ataque terrorista, né, com relação àquelas coisas que ocorreram, a derrubada das torres e outros fatores. Isso realmente causou um impacto muito grande na economia. Isso não só nos Estados Unidos, mas em geral os Estados Unidos foi afetado em grande parte nessa maior porcentagem, nessa maior fatia. Como estávamos no meio do ciclo do primeiro mandato daquele atual presidente, ele precisava se reeleger e não conseguia alavancar a economia. E uma das soluções foi abrir o leque para financiamento de imóveis, ou facilitar, em outras palavras, todas as formas possíveis para crescer a economia através de injeção de dinheiro na compra de imóveis. Isso, logicamente, gera impostos, como todo mundo sabe. Sim. E, consequentemente, ajudou a crescer a economia. E aconteceu. E, com isso, ele se reelegeu. Porque, até então, ele estava muito mal. Aquele presidente da época, nomes não importa, mas quem quer procurar, o Google está aí para isso. Mas, e aí, com esse resultado, o crescimento econômico da época, ele se reelegeu. Mas o que aconteceu quando ele foi ao Departamento Financeiro, que é Wall Street dos Estados Unidos, disse: olha, eu quero que vocês liberem financiamentos para praticamente todas as pessoas a qualquer custo, literalmente. E os bancos olharam nisso e falaram: opa, peraí, aí tem uma fatia bonita do nosso bolo, vamos entrar acelerando. E foi isso que aconteceu. No começo, em 2002, 2003, 2004, as fórmulas de empréstimos foram fórmulas mais suaves. E aí, quando viram o lucro que estavam gerando, eles avançaram na facilidade dos empréstimos. Abriram o que nós chamamos em inglês de floodgates. Isso significa um tsunami entrou, tomou conta do sistema financeiro imobiliário dos Estados Unidos, onde o entregador de pizza, ganhando 10, 15 dólares por hora, comprava uma casa de 500, 600, 700 mil dólares, sem nenhuma entrada, sem nenhuma verificação de ganho, sem nada disso, nada, nem precisava mostrar informação de crédito. Aí é evidente que ia quebrar, né? Bom, a consequência disso é o que acontece por aí, quando o governo abre as mãos para injetar dinheiro na economia de forma irresponsável, alguém paga por isso. E foi o que aconteceu. A bolha foi crescendo, e como uma economia estável, como o caso dos Estados Unidos, o impacto demora, porque a base econômica de um país de primeiro mundo, em geral, como os Estados Unidos, por exemplo, é muito forte. O impacto, a saúde econômica, vamos assim dizer, o vírus tende a afetar e que precisa mais tempo para afetar nesse caso. E demora mais chega. E um dia o vírus tomou conta. E isso aconteceu em 2008. O mercado despencou completamente, milhares de bancos fecharam, centenas de milhares de pessoas perderam tudo que tinham. Bancos no mundo inteiro foram afetados, inclusive no Brasil. Sim, então, isso quebrou a economia de certo ponto em que haviam casas para dar e o pessoal não queria despesa. Isso é fato, eu vivi isso. Tá? Aí o novo presidente, então, na época, que entrou, por acaso era um preto, o primeiro preto da história americana, o Barack Obama, ele teve que mudar uma série de fatores econômicos ali para travar os atuais programas e foi no sistema financeiro do país e disse: olha, acabou, morreu, nós vamos voltar ao tempo antes disso, que era 1980, 1990 e por aí vai. Não tem controle, né, Paulo? Como é que você vai querer comprar uma casa se você não tem condições de pagar? Eu vou dar um exemplo. Você é dona de banco, tá? Eu abro
as portas do banco e a porta do cofre sem nenhuma segurança. O que você vai achar que vai acontecer? O que vai achar que vai acontecer? É muito óbvio. Assim aconteceu no mercado imobiliário americano naquela época. Um descuido completo, uma irresponsabilidade financeira total, tudo por causa da ganância de poder e absolutamente nada mais. Então, se você acha que aqui tem ganância de poder, lá também tem. E quebrou o país inteiro e muitos bancos a nível mundial sofreram consequências em função disso. E aí a economia começou a voltar um pouco à normal. Bom, na verdade não à normal, mas dando uma virada, saindo, né, chegando na curva. Em 2011 até 2010, 9, 10, foi uma quebradeira geral. Eu vivi esse meio, as pessoas... Poxa, o pessoal foi arrancar metade das casas, todas as coisas que tem, era um absurdo. Né? Você via casas sem as coisas do lado de dentro. O pessoal que morava lá e ficou muito tempo sem pagar nada, os bancos não tinham condição de ir atrás de você, as cortes estavam todas entupidas de processo, até o telhado, o pessoal não conseguia vencer. Em consequência disso, as pessoas que não podiam pagar, as casas entraram para o processo de foreclosure. Elas também não pagavam, mas ficaram anos morando sem pagar nada, gratuitamente. E quando saíram, muitos deles arrancaram pias, levaram... Foi um desastre. Né? E em 2012 começou a recuperação econômica. E dali, lentamente, tudo isso foi recuperando. Mas veja bem, se fosse num país que não existiria a estabilidade econômica, isso iria demorar muito mais tempo. Mas tem mais um detalhe que é importante entender. O poder legislativo estava na mão da oposição, total. Com a Casa dos Deputados, a Câmara dos Deputados, como o Senado. E o presidente do Senado disse ao então presidente americano, que era o Barack Obama, ele disse, olha, eu sei que você é o presidente eleito, mas o meu trabalho é fazer com que a sua jornada seja completamente impossibilitada para que você não seja reeleito. Isso é fato. Tá? Eu falo isso porque eu sou americano. Tá? Eu posso falar isso porque eu estava lá. Tá? Eu votei. Né? Então, isso aconteceu. Mas o cara não se deu por vencido. E deu a volta por cima. A economia começou a crescer, a ponto que ele ganhou o segundo turno com facilidade, quase 70% dos votos. Por quê? Porque ele cresceu a economia. E o americano não quer saber se você é democrata, republicano ou independente. O que ele quer saber é se você está fazendo um bom trabalho como gestor, levantando a economia para que o sistema funcione. O resto não importa. O eleitor é assim, ele quer resultados. Senão, mas eles não estão errados. Você precisa ter resultados. Se você tem um péssimo resultado, não adianta nada, Paulo. Que nem o Obama. Que você tem... O Obama, ele pegou uma bomba. Eu imagino ele tentar reverter um sistema que foi criado pelo antecessor dele. Não deve ter sido fácil. Pois é. Você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Sim. Então... Tudo isso aconteceu. Ele entrou nesse Triângulo das Bermudas, não sabia se ele ia sobreviver. Em outras palavras, sim, cair de avião sem paraquedas. Né? E o fundo não chegava. Né? Então, foi mas graças a uma estabilidade econômica e uma base política econômica criada pelos fundadores, né? E isso faz com que o país, ou fez com que o país conseguiu se recuperar em um tempo até razoável. E hoje estamos numa economia boa, tivemos um retrocesso um tempo atrás, mas agora as coisas estão crescendo. Hoje, o estado da Flórida é o estado número 1 do país inteiro, em termos de crescimentos econômicos, de investimentos a nível mundial. Eu vivo nesse estado hoje, no estado da Flórida, na cidade de Boca Raton, pertinho de Miami. Então, eu
não Eu posso... queria que o senhor falasse para todo mundo que está aqui, porque como vai para outra plataforma também, além do Instagram, ele vai também para o Spotify, como uma pessoa, como um brasileiro, ele pode comprar um imóvel nos Estados Unidos. Como funciona o sistema de compra Olha, de imóvel? tudo isso ficou muito fácil há uns anos para cá. Tá? A internacionalização, perdão, as palavras em português estão meio fugindo aí, desculpa aí, vai ser. Não é porque eu não quero falar, eu falo português, mas é que a gente fica falando inglês 99% do tempo, Sim. Mas a internacionalização financeira, há 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, facilitou em grande parte esse processo. Tá? Sim. Que o mundo, hoje, você faz negócios a nível mundial com o seu celular. Tá. Existem duas formas de você comprar. Uma é, logicamente, à vista, né? Como isso aí é fácil, né? Logicamente é o método mais fácil e o mais rápido para você adquirir um imóvel. E o segundo existe aqui um sistema de financiamentos para estrangeiros, seja ele a pessoa física ou jurídica, entendeu? Você, como pessoa física, pode comprar, claro, você tem que ter suas regras, tem algumas regras a seguir, você tem que ter um ganho razoável, suficientemente para, em primeiro lugar, dar essa entrada, que normalmente o depósito inicial que o banco exige é de 25% a 30%, depende da sua situação, de entrada do valor do imóvel. Digamos, para um exemplo de 100 mil, né? Lógico que você quase não tem nada 100 mil disponível, mas, um exemplo, 25 mil dólares, você financiaria, o banco, aliás, financia para você 75% daquele valor. Esse valor ele é transferido aqui para os Estados Unidos, da sua conta, ou de preferência, se você já tem uma aberta aqui, melhor ainda, e dali, esse valor, no final do fechamento, é transferido para a conta do vendedor. Mas o financiamento em si, ele é um processo normal, como aí hoje no Brasil tem algumas coisas de financiamentos, um imóvel ou então um carro, é muito similar. O banco checa o seu histórico de renda no Brasil. A vantagem é que não precisa mostrar crédito. Tá? Mas se ele vai atrás das suas instituições financeiras, você tem que comprovar através do seu imposto de renda que você é um profissional, que você tem uma certa renda, e ele vai consultar com os seus bancos e o seu contador, logicamente, para conferir e reafirmar de que você realmente tem esse patrimônio e ganha esse dinheiro. Mediante isso, demora uma semana, duas, o banco consegue emitir um documento chamado pré-aprovação. Esta é apenas uma carta que o banco emite, te dando o sim de que, se você daqui para frente seguir nessa linha, nada mudar, o banco vai te aprovar esse empréstimo que você precisa para comprar esse imóvel, desde que o imóvel esteja em condições habitáveis. Entendeu? Sim. Agora, até quantos anos uma pessoa pode... Esse financiamento é de quantos anos? Qual que é o prazo máximo e mínimo? Bom, depende da crise. Em alguns casos já tivemos empréstimos de 40 anos até 50 anos, mas esses são casos raros, isso quando existe uma certa crise. Os bancos estendem esse prazo, mas o prazo médio, em geral, é 30 anos. Isso é historicamente 30 anos. 99% do tempo, o prazo é esse. Agora, você pode optar por um período menor. Você pode manter esses 30 anos e acelerar o pagamento e todo mês pagar um pouco mais sobre o principal que você emprestou. Entendeu? Então, se acelera e, logicamente, você paga menos juros ao longo do período do empréstimo e depende da quantidade que você paga e você pode escolher esse valor, desde que não arde seu bolso demais, e você pode com facilidade fazer isso. Você pode pagar uma casa, sei lá, em 5, 10, 15 anos, ou mais ou menos, depende do valor que se coloca mensalmente ou anualmente em cima da sua dívida. E qual que é a taxa de juros nos Estados Unidos? Que dizem que a taxa de juros aí é bem baixa. Bom, agora não era... Bom, quando eu entrei no mercado, há 30 anos atrás, os juros eram 15%, 18%. Tá?
Hoje, os juros, bom, um ano atrás, mais ou menos, os juros estavam a 2,8%, 3%, 3,25%. Mas sofremos um impacto de uma crise, o início de uma potencial crise, na verdade, com a aceleração excessiva dos valores de imóveis nos últimos 3 anos, e o governo federal entrou rigidamente, subindo os juros de 3%, foi para 6,5%, 7%, em um curto período chegou a 8%. Por que que isso foi feito? Foi justamente para travar o superaquecimento dos valores dos imóveis de mercado. E isso é impossível, é inadmissível, na verdade, um fator que você tem que entrar para travar o sistema, senão você entra numa recessão realmente extraordinária. Ele fez isso para esfriar o mercado, dificultar o acesso ao financiamento e encarecer, na verdade, todo esse lado, para conseguir derrubar o valor do imóvel. Porque, veja bem, Lúcia, você não pode, isso aí não pode acontecer em que um imóvel dobra de preço em 10 anos. Isso não pode acontecer. Mas, com a situação que estávamos indo, eles estavam aumentando, dobrando de valor em cada 3 anos. Lúcia. Cada 3 anos. Então, imagina um valor de $500 mil ir para $1 milhão. E aí vem o ponto do poder aquisitivo. Nesse período, houve no período em que o pessoal foi pré-qualificado para a compra de $500 mil, ou de um financiamento de $500 mil. Veja bem, com um juro de 3%. Lembra que eu falei anteriormente Sim. que o juro na época esteve, um ano atrás, esteve a 3%. Dinheiro, Lúcio, dinheiro de graça. Tá? Dinheiro de graça. Entre eu e quanto você custa e todo em mundo. média um imóvel nos Estados Unidos? Por exemplo, no estado da Flórida. Não. Uma casa, olha, por exemplo, com 2 quartos. Uma casa... Eu nunca fui para os Estados Unidos. Tá, né? Então, tá. eu não sei como é que é o esquema das casas. Porque Você tem várias... Sim, você tem várias cidades. Não pensa que toda cidade dos Estados Unidos é uma Miami, é uma Nova York, é uma Los Angeles, é uma Beverly Hills da vida. Não é. Tá? Tem cidades pobres. Mas deixa eu só finalizar esse ponto que eu queria falar sobre o financiamento. Então, o poder aquisitivo, aí eu volto nesses valores, que é importante o pessoal entender o fato de que o que causou essa mudança de direção. Quando os juros estavam a 3%, eu estava falando, e daí subiram a 7%, 8%, o financiamento de $500 mil com 3%, tinha um valor mensal de $3 mil aproximadamente, só o financiamento, fora as outras adicionais, que é seguro, imposto, etc. Quando o juro subiu para 7%, 8%, esse mesmo valor do financiamento de $500 mil foi para 5.500, 5.700, ou seja, aumentou 70% na prestação mensal. Então, o pessoal não conseguia, o ganho dessa mesma pessoa não subiu na mesma linha dos valores. Ele quis comprar e teve que se desfazer daquele imóvel, ou seja, sair daquela linha de compra para um imóvel mais barato. Certo. Agora, então, isso aí é importante entender, porque agora o seu sonho, que era comprar aquela casa de 700 mil, não dá mais. Agora você tem que cair para uma de 400 ou 500 mil. O que você encontra numa casa de 400 ou 500 mil em relação a uma de 700 mil? Eu não preciso te falar isso aí, Lúcio. Acho que a sua audiência vai claramente entender que a qualidade do imóvel é incomparável. Né? O bairro que você quer morar agora é um problema. Entendeu? Então o governo olhou tudo isso e por essa razão teve que manter, ainda os juros estão um pouquinho menos agora, mas ainda teve que manter para colocar essa pressão para os preços caírem. Então, eles caíram já 10%, 15%. Isso é muito importante. Agora, quanto é um valor do imóvel? Depende muito do que você quer para uma casa singular, uma casa única. Né? Aqui nós temos 4, 5 diferentes modelos de imóveis, mas uma casa única que o brasileiro é acostumado a morar. Com 3 quartos e 2 banheiros, ela tem um preço em Orlando,
ela tem um preço em Kissimmee, ela tem um preço em Delray Beach, ela tem um preço em Boca Raton, um preço em Fort Lauderdale, um preço em Miami. Agora, tudo depende do bairro que você quer morar. Mas, em média, de 400 mil a 800, 750 mil dólares, depende da área. Essa, mais ou menos, então nós podemos dizer 550, 600 mil é um preço médio nessas cidades. Mas, nas cidades com poder aquisitivo maior, já não compro mais nesse valor, incluindo essas cidades que eu citei. Então, e tem muitas cidades menores ao redor, ou de poder aquisitivo menor ao redor que você pode morar. As escolas, em muitos dos casos, não são tão boas, mas você pode comprar. Em Nova York, os imóveis são muito caros? Olha, agora eles estão caindo de preço. Em função da pandemia, a economia nova-iorquina está sofrendo um impacto enorme, né? Estão caindo de preço com uma velocidade muito maior do que daqui de Flórida. Por que isso está acontecendo? Porque tem uma evasão de uma grande parte da população, de um poder aquisitivo alto. Nós já temos há décadas aqui na Flórida, uma população nova-iorquina enorme. Tanto é que eu sempre falo, a cidade, se você olhar no Google, faz o Google da cidade de Boca Raton, né? É uma riqueza faraônica aqui. Tá? A cidade é linda, maravilhosa, uma cidade muito bonita, muito rica. 70% da população é nova-iorquina. Né? Eles basicamente descobriram essa cidade no modo, e tem muito dinheiro, veio de lá, milhões e milhões e milhões e milhões, dezenas, centenas de milhões, tá? Veio de lá, muita gente ainda saindo de lá. Um pouco da política diferenciada, o custo de vida bem alto, né? Nova York, assim como a Califórnia, o estado e outros estados, tem alguns estados que estão entre esse meio, mas esses dois estados são os estados mais caros dos Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Nessa pandemia, tudo fechou. Você não podia sair para parque nenhum, você não podia ir para restaurante, você não podia ir para o trabalho, você não podia ir para lugar nenhum. Imagina agora, veja bem, um inverno do caramba, um inverno da temperatura de você colocar o nariz para fora, o nariz fica, o resto entra para dentro, né, de tão frio, e você não consegue sair de casa. Você fica trancado, ou o pessoal ficou trancado 24 horas dentro de um apartamento por meses, e alguns quase por anos. O casal, a família, não se via junto, assim, talvez nem nas férias. E ninguém podia sair. Aí começou, peraí, quem é você? Por que eu estou contigo esse tempo todo? O pessoal ficou com problemas mentais e precisava sair. E daí foram buscar uma solução. Para onde? Onde é que está mais aberto? Arizona, Nevada, o Texas. Flórida. Flórida tem praia por todo. Vamos para a Flórida. E aí aconteceu um tsunami, em média de 350 mil pessoas por ano, vindo de outros estados do país para a Flórida. Por ano. Em 2019 até agora. Hoje aumentou até, tem mais ou menos 1.000 pessoas por dia. Entendeu? Nossa, é muita gente. É muita gente. Aí precisa de quê? Precisa de lugar para morar. E por essa razão, os preços ainda estão em alta aqui e vão se manter por bom tempo. Agora, não é só isso. A tecnologia entrou numa transformação total em 2021, 2021 por causa da pandemia. Né? Uma das maiores mudanças a nível online e virtual ocorreu nesse período, em pouco tempo, não é verdade? Claro. Você acompanha isso, você está nesse mundo, para você ficou fácil falar de casa para o mundo inteiro. Já vai sair. Não é verdade? Isso para mim foi uma maravilha. Tanto que eu estou conversando com o senhor e o senhor está nos Estados Unidos. Então você tem uma ideia o que isso ocasionou. O que aconteceu? O pessoal sentiu, peraí, o pessoal na Flórida vai na praia, coloca o celular, o computador na praia, está tomando banho de sol e trabalhando de lá. Eu também quero essa vida. Como é que a gente faz? Aí, pagando, um exemplo, o profissional novato, pagando 3, 4 mil dólares de aluguel por um quarto ou 2 quartos em Nova York, Chicago,
ou Califórnia, ou qualquer outro estado frio, né? Califórnia, logicamente, não é frio, mas o problema econômico na Califórnia era grave, que tudo fechou. Eles vieram para cá. Eu pego um aluguel da metade do preço, uma casa melhor, uma propriedade bem melhor, com o mesmo salário, um custo de vida bem inferior. Espera aí, eu estou no paraíso. E aí o pessoal começou a descobrir isso. O pessoal começou a descobrir isso. Na pandemia, no início da pandemia, Luz, nós não ficamos 2 meses sem vender nada, sem fazer negócio de imóveis nenhum, porque não podíamos entrar em nenhum imóvel, não podíamos ver nenhum imóvel, e ficou uma confusão. Isso virou um transtorno enorme para nós. Falei, cara, vamos ter que pegar um emprego catando latinha de lixo por aí, né? Porque a coisa não está legal. De repente veio esse tsunami. Nunca na vida vendi tantas casas com tanta velocidade como esse período. Nunca na vida. Era colocar no mercado. Era colocar no mercado. 2 horas depois o cara ligava. Se o corretor ligava 2 horas depois, como é que a casa ainda não vendeu? 2 horas no mercado. Vendia assim, bateu ou vendeu. E isso também causou esse problema todo, né? Tinha 50, 80, 100 pessoas vendo a mesma casa, 20, 30 propostas, era uma coisa louca. E foi a pandemia causou tudo isso. O brasileiro que está indo para Miami, né, para Flórida, o que ele procura? Essa é uma boa pergunta. É uma variedade de opções e muitos procuram um negócio, logicamente, em primeiro lugar, porque em função dessa economia a administração que nós temos agora, a evasão de dinheiro é de milhões no Brasil. Tá? Eu vejo isso todo dia, eu falo com colegas bancários aqui, é um absurdo de dinheiro que sai do Brasil hoje, já desde os tempos que essa nova política entrou, né? E o pessoal está com medo. Então, eles vêm procurar 2 coisas. Uma, principalmente agora, o foco mudou para um negócio de rentabilidade, ou trazer parte do negócio ou toda a empresa dele para cá. Tá? Certo. A última coisa que eles estão vendo é um imóvel para comprar, porque eles querem fazer uma renda aqui, primeiro, a maioria. Alguns que têm um capital excessivo, eles não estão com muito medo. Eles querem comprar alguma coisa, injeta uma grana boa ali, e aí compram um imóvel em consequência disso para uso. Mas o capital deles é tão grande lá que eles não precisam, por agora, trazer parte da empresa deles aqui, ou então comprar um negócio aqui para a rentabilidade. Mas a classe média alta, está buscando exatamente isso. Está buscando um negócio para ter rentabilidade aqui, ou então trazer tudo, se ele é um profissional que pode trabalhar de forma remota, ele vem, compra um negócio aqui, faz um negocinho, mas também vai ao Brasil com frequência para administrar o negócio no Brasil e fica com a família aqui. Agora, com relação à construção de imóveis, como é que está o mercado imobiliário? Tem crescido bastante? Essa é uma boa pergunta, porque não tem casas o suficientes aqui no estado da Flórida. Como te falei antes, 330, 350 mil pessoas entrando aqui. Vamos dizer que você pode dividir isso aí por 3, então dá mais ou menos de 90 a 100 mil casas que você precisa ano, tá? Estão se construindo 10, 15 mil casas, 20 mil casas talvez. Então tem uma falta de propriedades aqui absurda. Tem terra para construir? Tem. Mas as terras agora são mais afastadas, né? Não é mais, estão no centro assim. Estão se criando cidades novas, tá? Está se criando um vínculo de um transtorno um pouco mais distante. Ao redor das praias já não é mais tão barato. Os preços subiram excessivamente e vão se manter, porque ao redor de praias, em qualquer parte do mundo que você vai, os imóveis são sempre mais caros, porque Sim. É uma localização... da praia é muito caro. Sure, claro, absolutamente, 100%. Então, isso está ocorrendo. Em outros estados, por exemplo, eu tenho alguns colegas que são investidores nesse mercado, estão construindo nas regiões remotas do Texas, de Oklahoma, do Tennessee, na região de Indiana, e por aí vai.
Mas em lugares remotos, que praia é horas, tem que pegar de avião para ir, são cidades interioranas, a estrutura econômica da cidade é estável, não acontece muita coisa ali, aí no final de semana você, fazer um churrasquinho por aí, that's it. I mean, mas não tem cidades muitas vezes um pouco mais afastadas, cidades pequenas, o investimento é pequeno e, logicamente, é compatível ao seu retorno. Os brasileiros procuram mais em que cidades da Flórida? A referência... Bom, da Flórida. Eu ia falar do estado. Eu já achei que você ia falar do país. Mas na Flórida, Orlando e o sul da Flórida. Orlando está na cabeça de muita gente, porque o brasileiro, a grande parte, tem filhos, e o pessoal, eu não sei porque o Mickey e a Minnie lá, a paixão de todo esse mundo. Eu acho que o Mickey e a Minnie vivem dentro dessas casas, e os filhos dictam a regra do jogo. Pai, mãe, eu quero morar em Orlando. Vamos morar para os Estados Unidos. Orlando. Então, existe esse fanatismo. Mas se você quer praia, não é lá. Se você quer morar perto de praia, não é lá. Embora Orlando tem uma economia estável, forte, crescendo muito. Se você quer uma vida mais litorânea, certamente não é Orlando. Mas se você não se importa com isso, é um ponto bom. O negócio lá gira muito em torno da Disney. Se você tem um processo econômico com a Disney aí, alguma coisa ocorrer, que é difícil, porque é um megaplex aí que é uma coisa que, nossa senhora, é uma coisa de outro planeta. Esse negócio da Disney, eu já fui lá dezenas de vezes. E cada vez que eu vou lá, eu olho assim, Lúcia, como pode? O visionário nunca viu isso funcionando. O Walt Disney nunca viu isso em vida, só viu isso no papel. Olha, se houvesse uma possibilidade de ressuscitar alguém, esse era um cara que eu queria que fosse ressuscitado para ver o que ele criou. Porque dos 4 cantos do mundo, as pessoas vêm ali em Orlando para ver o que esse cara criou. É uma coisa que você tem que estar lá para entender. Você tem que visitar para entender. É inexplicável. Eu falar isso para vocês aqui, live, não convence. Vocês não vão entender. Para quem nunca foi lá, não vai entender a grandeza desse negócio. É a metade do estado. É uma coisa absurda. Milhares, centenas de milhares, 300 e... Eu não sei quantos... Eu não lembro agora exatamente. Não quero falar um número, porque a gente se complica quando falar um número totalmente errado. Mas são milhares de empregos. Milhares e milhares e milhares de empregos. Move uma economia. Nossa, do estado, do país. Tá? Então, esse é o ponto grande que esse pessoal compra. O sul da Flórida, que é a cidade onde eu moro, Boca Raton, Miami, Fort Lauderdale, onde a empresa Azul sempre desce, a cidade de Delray, aqui do lado, a cidade de Parkland, a cidade de Weston, e muitas outras cidades por aqui, a cidade de West Palm Beach, são bastante atrativas, porque elas estão 15, 20 minutos da praia, 25 minutos da praia, meia hora da praia, e muitas vezes você está na cidade que está ao redor da praia mesmo. E é muito bacana isso, tá? É muita vida. Então, se você consegue viver aqui com um ganho do Brasil, 10, 12 mil dólares por mês, eu posso afirmar que você vive no paraíso. Tá? Então é muito bom. É realmente bom. Paulo, eu quero te agradecer imensamente. Queria que você deixasse o teu contato nas redes sociais para o pessoal, se quiser ir para os Estados Unidos, te procurar. Não, legal. Posso deixar aí contigo agora ou eu posso adicionar depois? Como é que a gente faz? Não, fala agora. Tá. O meu Instagram é melhor, eu acho que o pessoal está mais acostumado através do Instagram. O meu Instagram é bem simples. A letra do meu nome inicial, que é P de Paulo, o meu sobrenome, que é Schneider, e o número 2000. Então, P. Schneider 2000. Só tem um. Fácil de me achar. Tá certo. Obrigada, Paulo. Quero agradecer a todos que estão aqui, agradecer a Samantha, que fez a ponte entre nós. Muito obrigada. Lembrando, pessoal, essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP
e também em nosso Spotify. Muito obrigada, Paulo. Um forte abraço. Lúcia, Tchau, tchau, obrigado pessoal. você. Tchau, tchau. Boa noite, eu sou Lúcia Zanini.